Bom, fala rapaziada tricolor e adeptos ao esporte bretão. Que alívio, cara, que alívio. Um alívio momentâneo, né? São Paulo ganhou um jogo inesperado. Eu acho que pouca gente esperava essa vitória. Uma vitória importantíssima, crucial para dar ânimo, para dar moral. A gente vai ter agora 2 clássicos seguidos, né? Um pelo Brasileirão e outro pelo Paulistão contra o Santos. Jogos muito difíceis. A gente precisa urgente se recuperar no Paulistão para não passar vergonha, não ser rebaixado. Eu tô até... Que jogo absurdo. Bom, São Paulo e Flamengo se enfrentaram hoje 9h30 pelo Brasileirão no estádio do Morumbi. Desculpa a minha voz, eu tô um pouco rouco, eu gritei demais durante o jogo, normal. São Paulo 2, Flamengo 1. O jogo no primeiro tempo foi um jogo bem feio, né? Dos dois times fazendo um jogo técnico bem de nível baixo, né? Um nível técnico muito baixo. Um jogo bem ruim de se assistir. Por várias razões, né? O São Paulo é um time mais limitado que o do Flamengo, é um time pior, tem umas peças muito limitadas, então normal fazer um jogo tecnicamente abaixo. E o Flamengo porque é o terceiro jogo apenas do time principal junto, né? Ainda estão se reencontrando, a temporada está começando, os caras estão vindo aí de... não tá com tanto ritmo de jogo, né? Por exemplo, São Paulo já jogou 6, esse foi o 6º jogo, né? Então já são níveis diferentes ali de condicionamento de jogo, mas equipararam em nível técnico, né? Segundo tempo o jogo deu uma melhorada, né? São Paulo saiu atrás, numa bobeada e uma ótima jogada do Flamengo. O Arboleda fez um primeiro tempo horroroso e um começo de segundo tempo horroroso também, até tomar o gol. Numa jogada absurda do Flamengo, né? Uma desatenção da zaga. A zaga em si do São Paulo jogou bem o jogo, tá? Nossa, tá dando um reflexo estranho aqui. Eita bosta. Enfim, a zaga de São Paulo em geral foi bem, né? Alan Franco e Sabino jogaram bem. O problema, acho que da zaga, acho que foi o Arboleda até tomar o gol. Depois ele deu uma melhorada. Mas o gol foi uma jogada absurda do Flamengo. Um cruzamento para deitar o Pedro escorou de peito pro Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata em cima do Rafael, não tinha muito o que ele fazer. Mandou para dentro da rede, né? Lance totalmente normal. Não tinha nada de impedimento. Ali, cara, eu achei que o São Paulo ia se abater e ia se entregar, sabe? Mas eu gostei bastante da postura do time, né? Tinha um pouco mais de 27 mil pessoas no Morumbi, importantíssimo, porque alavancaram o time, com certeza. E o São Paulo não se abateu, foi para cima, logo depois, uns minutos depois. Boa jogada pela esquerda do Enzo Dias, acertou um belo cruzamento para o Luciano, que eu critiquei, entre aspas, né? Eu sempre critico o Luciano, não sou muito fã do Luciano, não. Eu entendo toda a importância dele pro time, toda a liderança que ele tem, mas, enfim, né? Tem um shorts meu aí, um trecho do vídeo anterior falando sobre isso, pós-jogo do Palmeiras, que eu falo que ele tem que sair do São Paulo. Eu ainda mantenho, tá? A minha opinião. Eu acho que é um ciclo que já se encerrou do Luciano, mas ele hoje foi importantíssimo, né? Por que eu acho que o Luciano tem que sair? Porque não dá para confiar nele. Não dá para confiar que, por exemplo, numa semifinal de Sul-Americana, ele vai chamar a responsabilidade igual ele chamou no jogo de hoje e vai fazer o jogo, a segunda parte do jogo que ele fez hoje. Porque o primeiro tempo ele foi totalmente apático, assim como todo o time, mas ele principalmente, né, que é um jogador de ataque, a gente precisa dele ali, igual a gente precisou e ele estava lá, mas o primeiro tempo dele foi apático. Né? Então, não dá para contar com o Luciano o ano todo. Né? Ele faz ali seus 10, 15 gols no ano, mas se você destrinchar os gols, não são gols tão relevantes assim, né? Digamos assim. Por exemplo, ano passado ele perdeu 6 gols no confronto contra ele deu nos 2 jogos. Isso é inadmissível, né? Entre outras coisas que eu já falei no vídeo anterior e tem uns shorts aí, assistam depois aí.
pegou umas vezes legal aí. Mas foi de suma importância, ele acertou uma cabeçada maravilhosa, o São Paulo empatou 1-1. E de novo o São Paulo me surpreendeu porque eu achei que o São Paulo ia tentar amarrar o resultado, ia tentar segurar um empate, porque é um adversário difícil, né? Um adversário melhor. Nesse momento o São Paulo empatou, já tinha entrado a cavalaria do Flamengo, né? Bruno Henrique, Arrascaeta. Foi no empate, ou foi no empate ou foi no próximo gol, né? Não lembro exatamente, mas se não me engano já estava em campo já no segundo gol. E depois o São Paulo foi para cima, me surpreendeu, numa bela jogada de contra-ataque, que o Marcos Antônio pegou a bola, carregou, tocou na direita para o Luciano, esperou a passagem, o Luciano jogou para dentro da área, o Eric Pulgar tentou, acho que dominar, não entendi direito, acho que nem o pessoal da transmissão entendeu o que ele tentou fazer, não sei se ele tentou dominar, não sei se ele tentou dar uma escorada para alguém chegar bicando, só sei que a bola sobrou no pé do Danielzinho, e ele fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo, finalmente, né? Um gol e uma assistência aí pro Danielzinho, que vem jogando bem, fez um jogo bom no segundo tempo, assim como todo o time do São Paulo, igual eu falei, né? Mas ele, Marcos Antônio, Luciano, Caleri fizeram um ótimo jogo no segundo tempo, junto com a Arboleda. Para mim foram os destaques, né? E a gente virou para 2-1. O São Paulo começou a administrar o jogo e era importante, né? Eu acho que se o São Paulo fosse para cima para tentar um 3-1, iria tomar um gol, e quase tomou no final do jogo, né? Graças ao Rafael, que muita gente aí fala que é um goleiro nota 6, nota 5. Dá para concordar porque ele não pega pênalti, é horroroso, mas eu já acho que não. O Rafael para mim é um goleiro nota 7 para 8, é um goleiro mais importante depois do Rogério Ceni. A gente achou o nosso goleiro e normalmente ele é decisivo em quase todos os jogos, né? Até quando a gente perde, normalmente não é culpa dele, né? Mas ele sempre faz os milagres dele. Ele só precisa aí aprender a pegar pênalti, né? De resto, não tem muito o que reclamar do Rafael. Salvou a gente de novo no finalzinho do jogo, que o Flamengo quase empata numa cabeçada do jogador do Flamengo e sobrou a bola, o Arrascaeta chutou para fora, teve um lance aí de um possível pênalti, né? No replay dá para ver claramente que a perna do Alan Franco, a panturrilha, encosta na perna do Arrascaeta, mas eu, sinceramente, né, sem clubismo, não vejo tanta intensidade assim para ser marcado um pênalti, tá? Sem querer também é falta, né? Isso é fato. Sem querer também justificar um erro com o outro, né? Mas ano passado, naquele lance em cima do Tapia, foi sem querer e não quiseram dar falta, né? Mas enfim, sem querer justificar um erro com o outro, né? Não acho que a arbitragem errou, tá? Nesse lance, não acho, de verdade. Teve o toque, né? Não seria tão absurdo assim dar esse pênalti. Não seria tão absurdo, mas acho que a arbitragem acertou. Em geral, a arbitragem do outro Gabriel Sampaio foi muito bem. Ele não tinha dado ele não deu cartão nos 90, né? No jogo em si ele não deu cartão. O único cartão que ele deu foi após o jogo terminar, que foi para o Arrascaeta, que ele expulsou o Arrascaeta, né? Mas eu achei que o Wilton controlou bem o jogo, deixou a bola rolar bem, foi um jogo bom no segundo tempo, né? Mas em geral não foi um jogo amarrado, não foi um jogo com muito combate, assim, sabe? Foi um jogo bem jogado. Bom, o São Paulo começa bem, pé direito, o Campeonato Brasileiro, contra um adversário difícil, mas o São Paulo sempre dá trabalho para o Flamengo. Se o São Paulo jogasse 38 vezes com o Flamengo, acho que a gente brigaria pelo título, sinceramente, porque é um time que, normalmente contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o São Paulo dá a vida um pouquinho mais, né? Contra o Palmeiras a gente não ganha desde 2023, mas mesmo assim sempre dá jogo, né? Sempre dá jogo. E novamente a gente conseguiu fazer frente com o Flamengo, né? Mas, né, por outro lado, não dá pra gente encarar como regra, né, esse jogo. Porque não sei se também dá pra encarar como exceção, tá? Porque eu não sei se o São Paulo vai se mostrar assim durante o campeonato todo, né? Você vai se mostrar assim na Sul-Americana, na Copa do Brasil, né? Eu, sinceramente, não acho que a Sul-Americana deva ser o foco, né? Porque se a gente tá com esse discurso de 45 pontos no Brasileirão, o foco tem que ser Brasileirão, cara. O foco tem que ser Brasileirão, porque é a maior receita, né? Depois da Copa do Brasil, obviamente. Chegar no final de Copa do Brasil também seria interessante, porque você já garante vaga para a Libertadores, né?
Eu tenho que ver depois, mas eu não sei se já definiram se a vaga da final ela dá acesso direto à fase de grupos ou se ela é meio como se fosse um quinto, sexto lugar do Brasileirão e dá acesso a pré-Libertadores, né? Eu tenho que ver depois. Eu ainda não vi ninguém noticiando sobre isso, mas eu vou ver depois para me informar. Mas eu acho que a Sul-Americana não tem que ser a prioridade, né? Então, já que o discurso é esse, tem que dar vida no Brasileirão. O primeiro passo foi dado, né? Não sei se vai ser uma regra, o São Paulo jogar assim todo jogo. Seria interessante se o São Paulo mantivesse essa postura o ano todo, né? Tem que ver aí se foi pago, né, salário dos caras, depois que os caras entraram bem melhor no jogo, com mais ímpeto, né? Tem que ver também, provavelmente foi isso, né? A questão do Rafinha ter chegado, provavelmente ele deu um gás a mais, né? A informação do repórter de campo da Globo, o Pedrinho, se eu não me engano, ele falou que o Rafinha deu um ânimo a mais para o pessoal no vestiário, deu aquela preleção, né? Levantou a moral da equipe, o ânimo da equipe. E ele tem esse papel de capitão, né? Ele tem esse papel de líder. Vamos ver como é que ele vai ser, como é que vai se sair, né? Como diretor do São Paulo, gerente de futebol, na verdade, né? Um cargo, essa é a nomenclatura oficial do cargo dele. Vamos ver qual vai ser o papel dele, né? Aparentemente deu resultado no jogo de hoje, né? Hoje, ontem, no caso, porque já é mais de meia-noite, né? Mas eu tenho um pouco de medo, né, de me iludir. Eu tenho um pouco de medo de ser aquela alegria pré-morte, sabe? Guardadas as proporções da comparação aqui, mas quando uma pessoa está com um diagnóstico de câncer, né, aquela melhora pré-falecimento é sempre doída e é mais ou menos assim. Né? A pessoa melhora, você cria expectativa e do nada a pessoa vai embora. Né? Eu falo isso porque eu tive caso da família recente e é exatamente assim, né? Devido a comparação não é tão legal, mas guardadas as proporções da comparação, né? É mais ou menos isso o sentimento. Né? Dá medo porque pode ser que no próximo jogo o São Paulo tome uma ataca absurda do Santos, que perdeu de 4-2 hoje para a Chapecoense, e aí só ele sabe como é que vai ficar a cabeça do São Paulo, como é que vai ficar o clima dentro do clube, na mídia, né? Então a gente tem que ficar jogo a jogo, a meta é 45 pontos mesmo. Eu confesso que eu fiquei um pouco irritado com as declarações do Crespo, não por ele estar expondo a verdade, mas por ele estar o tempo todo tocando nessa tecla, sabe? Eu acho que o São Paulo, eu acho que tem que dar uma segurada agora, já tá bom, já falou, já aconteceu várias coisas, o torcedor ele precisa de um pouco de ânimo e não de ficar sendo martelado ali toda hora. A gente já sabe dos problemas, a gente já sabe a realidade, né? Ele tem que falar isso lá dentro do clube, porque aparentemente o presidente atual não sabe, né? Ele tá achando que a gente vai brigar por Libertadores. É mais um louco, né? Não me surpreende, né? Vice do Casares, vai esperar o que desse cara? Mas vamos torcer, cara, vamos torcer para que o São Paulo... Eita. Para que não seja uma exceção, né? Para que seja o início de uma regra, né? Que o São Paulo se empenhe assim, em todos os jogos grandes, jogos pequenos. Porque jogos pequenos são traiçoeiros, né? Um jogo contra o Remo, por exemplo, pode ser bem traiçoeiro. Ainda mais lá, né? Porque a viagem é longa, é cansativa, o São Paulo é um clube favorito, maior, né? Mas vamos deixar essa análise para depois, né? Mas vamos ver se o São Paulo vai ser isso, vai ser o São Paulo de hoje, do jogo de hoje, ou se vai ser o São Paulo do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra a Portuguesa. Vamos ver. Vai ser um ano muito difícil, não tenhamos dúvidas disso. 45 pontos mesmo, não tem jeito, e é torcer pelo melhor, torcer por esses caras, é o elenco que a gente tem. Quem não quiser ficar, né, Alisson, que saia, né? O Marcos Antônio, eu até cheguei a comentar aqui com quem estava assistindo o jogo comigo, que se ele quiser sair também, ele pode sair, porque ele fez um primeiro tempo muito ruim, né? Eu não sei se toda essa repercussão aí daí do Flamengo tá mexendo com a cabeça dele, mas, cara, se for jogar todos os jogos igual ele jogou no primeiro tempo horrivelmente, se for por questão de querer sair ou tá balançando com ele, pode ir, cara. Desde que o Flamengo pague o que a gente tá pedindo. Mas vamos torcer por esses caras, é o elenco que a gente tem, não tem muito o que fazer. Os caras não são tão bons, mas é o que a gente tem, né?
Falar um pouco do Pablo Maia aqui, né? O Pablo Maia é impressionante como ele não consegue mais se recuperar, né? Eu acho que já é espiritual o caso do Pablo Maia, porque não é possível. Mais um jogo que ele entra todo atrapalhado, errando todas as bolas. Ele acertou um lance ali, que foi no finalzinho que ele saiu carregando a bola, driblou 2 jogadores do Flamengo. E na hora de tocar a bola, ele deu um toque horroroso pro Marcos Antônio e estragou toda a jogada. A gente ganhou o escanteio. Mas antes ele deu 2 pifadas ali pra trás, totalmente ridículo o Pablo Maia. Eu sou fã do Pablo Maia, mas ele tá irreconhecível, cara. Sabe? Bizarro as atuações que ele vem tendo, não sei o que tá acontecendo com ele não. Né? Tem que ter alguma conversa com ele aí para resgatar o bom futebol que a gente sabe que ele tem. Né? Mas é o que a gente tem. Né? A gente tem que confiar nesses caras aí, torcer pelo melhor do São Paulo. E é isso. Boa vitória, pra gente dormir tranquilo, dormir em paz. Agora é esperar sábado para ver o jogo contra o Santos, como é que vai ser. E é isso, cara. É isso. Vamos ver como é que o São Paulo vai agir nesses dias aí, no dia a dia. Tomara que não saia mais nenhuma notícia ruim, porque a gente não aguenta mais. Né? Eu nem quis comentar nada aqui, nem quis fazer um vídeo sobre isso, porque é tanta coisa que eu prefiro nem mais ver as notícias, sabe? Então é isso. Né? Grande vitória, importantíssima vitória sobre o Flamengo, um rival difícil. É bom que a gente já elimina já. Né? A primeira rodada já foi. O adversário mais difícil, querendo ou não, do campeonato já foi, já ganhamos 3 pontos, agora é fazer a manutenção dos 45 pontos e é isso. É importante São Paulo manter esse ímpeto dentro de casa também, são 19 jogos dentro de casa, se a gente ganhar 3 ali já está ótimo, já são aí 39 pontos por aí, já dá para se salvar já. Mas é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, se assistiu até aqui, deixa um like aí. Se der para hypar o vídeo, hypa aí, por favor. Compartilha com quem for São Paulo inimigo, com os amigos. Dá uma moral aí no canal, se inscreve. Né? E fiquem com Deus. Vamos São Paulo. É isso.